Sempre. Ok. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais este Evangelho no Lar. Agradecemos a presença, já damos o aviso que essa sessão será gravada e posteriormente postada no nosso canal do YouTube. E feita essa breve saudação, vamos passar a ler o livro Agenda Cristã. É só para fazer o início. 25. Suba mais alto. Não lhe fira a calúnia. Viva de modo que ninguém possa acreditar no caluniador. Não se atrase em face da perturbação. Siga seu caminho, atendendo aos objetivos superiores da vida, porque os perturbadores são inumeráveis. Não lhe doa a acusação indébita. Você pode realizar muitos planos valiosos em contraposição aos acusadores gratuitos. Não se incomode pela desconfiança descabida. Em qualquer lugar você pode empregar a boa consciência no serviço honesto. Não desanime em razão da crítica. Se a censura é serviço cabível a qualquer um, a realização elevada é obra de poucos. Não se aborreça em virtude de pareceres desfavoráveis. Se você permanece consagrada ao bem, a aprovação da própria consciência prepondera acima de qualquer opinião, por mais respeitável. Seu Rubem, por favor, prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos o teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas. Pois teu é o reino e em ti são nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos espíritos sagrados espíritos da luz, aos nossos guias espirituais para nos assistirem e velarem por nós nesse ato, assim seja. Que assim seja. Bom, Rosângela, já que a Roseli não está aqui hoje, o que vamos ler e qual o capítulo? O Evangelho, Instruções dos Espíritos, Perdão das Ofensas, página 146.
Instruções dos Espíritos. Perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tende um dos ensinos de Jesus que mais nos devem percutir a inteligência e mais alta ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que deseja que o Pai Celestial por ti faça. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce e te apaga as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus. E como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. Ide, meus bens amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes vos tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo faz 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que eles vos perdoem. Se seus atos pessoalmente vos prejudicam, mais um motivo aí tendes para seres indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois que vos dizeis espíritas, sede-o. Ouvidai, esqueçai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus os perdoe. Porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tendes de indulgência? Ai daquele que diz nunca perdoarei.
pois pronuncia sua própria condenação. Quem sabe aliar-se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor. Quem sabe se numa luta que começa por uma alfinetada, acaba por uma ruptura, não fostes quem atirou o primeiro golpe. Se vos não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedestes com toda a moderação necessária, sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível. Razão demais para seres indulgentes e para não vos tornardes merecedores da invectiva que lhe lançastes. Admitamos que, em dada circunstância, fostes realmente ofendido. Quem dirá que não envenenaste as coisas por meio de represálias e que não fizestes degenerasse em querela grave o que houvera podido cair facilmente ao ouvido, ao esquecimento? Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impedistes, sois culpados. Admitamos finalmente que de nenhuma censura vos reconheceis merecedores. Mostrai-vos clementes, e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Algum comentário até aqui? Como nós sempre dizemos, né, Fé? Lutamos diuturnamente contra nossas más inclinações. Né? Mas o Mestre Jesus nos deu grandes lições, né? Como, como aquela que ele proferiu. Assim, aprendei de mim que sou humilde e manso de coração. Tomai o meu jugo e o meu fardo. Sede um comigo, assim como eu sou com o Pai Celestial. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só por mim ireis ao Pai. Então, é um ensinamento que engloba todo o evangelho, né? Digamos assim, de Jesus. É uma abrangência tremenda, né? Essas palavras. Quem sabe nós consigamos, né? Seguir esses ensinamentos extraordinários do nosso Salvador. Obrigado, cara. Por nada. Vou continuar lendo mais um pouco. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem em referência ao seu adversário: eu lhe perdoo, mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Outros não dizem, perdoo e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca. Não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse é o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não olvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Paulo, o apóstolo. É interessante que, acho que era Buda que dizia que não perdoava, porque dizia ele que ele não precisava perdoar porque ele sequer registrava a ofensa, né? É um grau ainda mais alto. Nós temos dificuldade em perdoar os outros.
um dia não registraremos a ofensa, não nos sentiremos ofendidos, né? Essa é, acho que é a grande lição, né? A nossa meta maior, né? Algum comentário? A dificuldade que nós humanos temos de controlar o rancor e os ressentimentos é terrível. Somente mesmo com o passar das gerações é que nós vamos alcançar esses objetivos, eu creio, para superarmos todas essas adversidades que a condição humana nos impõe, né? É difícil viver nesse planeta aqui diante de tantas adversidades que se impõem, né, no dia a dia nosso. Mas se nós perseverarmos, né, no ensinamento do Evangelho, nós vamos alcançar esses objetivos. Eu espero e nós alcançaremos, nós teremos essa vitória. É o que grandes espíritos nos ensinam, né? Que nós não estamos a caminho da destruição, nós estamos a caminho da reforma íntima, da reforma íntima do planeta também, né? Da regeneração. Obrigado, Fred. Imagina. A indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronto uma escusa para eles, uma escusa plausível, séria, não das que com a aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo nesse caso, tenha o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e a mais às vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar de vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar. Que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgarei os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que vos fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos, sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos de aquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais, ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós que clamais em altas vozes anátema, terais, quiçá, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Comentários? O perdão dos pecados, né, Fred? A indulgência é algo que nós temos que perseverar na busca dela, né? E se estivermos dentro, seguirmos os preceitos de Jesus, né? E o seu Evangelho, nós vamos acelerar esse processo, né? Mas isso tudo depende de um todo, né? Uma sociedade como um todo. Daí as dificuldades, né, que se tem para alcançar melhorias, né, espirituais dentro do contexto. Mas fazemos a nossa pequena parte, não, Fred?
nós e nossos queridos amigos aí e amigas. Obrigado. A indulgência, ela é como se fosse uma expressão um pouco menor do perdão, né? Se o perdão é nós não retribuirmos, né, o mal que recebemos com o mal, retribuímos o mal com o bem, a indulgência seria a nossa. Nós não ficarmos, né, olhando para os outros, para os seus defeitos, né, julgando-os, né, principalmente, né, não participando de conversas maledicentes. Isso às vezes é um problema, às vezes chegamos em algum lugar, alguém está falando mal de alguém que não está lá, né? Então eu procuro cultivar o hábito, né, de quando eu me encontro numa situação desagradável dessa, né, tentar desviar a conversa. Primeiro, não participar de hipótese alguma, né? E se me perguntarem, o que você acha disso? Falar, olha, tentar dar uma desculpa, né? Tentar dar uma suavizada, né? Tentar mudar o assunto, porque nós sabemos que quem pergunta é que direciona a conversa, né? Às vezes uma pergunta habilmente colocada de outro assunto, a gente consegue mudar, né, uma maledicência, né? Então, em suma, a indulgência seria o pequeno perdão, né, das faltas alheias, né, daquilo que a gente vê errado do outro, né? Então, se alguém me fecha no trânsito, né, se alguém faz alguma coisa que eu julgo errada, eu faço o exercício de não julgar essa pessoa, porque ali mais adiante pode ser que seja eu a cometer aquela falta, né? Comentários finais? Não sei se você tem conhecimento, Fred, e Temar. A Igreja Católica celebra um ritual de indulgência a cada 50 anos, em que os fiéis se reúnem e lá o sacerdote profere lá uma oração que os exime de todos os pecados cometidos nessa existência, né? Porque dificilmente alguém participa de duas, né, dessas reuniões. É só para registro. Obrigado. Por nada, meu amigo. Essas reuniões tinham que ser semanais, mensais, porque nós precisamos muito da indulgência de Deus. Vamos então agora passar as nossas vibrações. Elevemos os pensamentos a Jesus, inicialmente agradecendo por tudo quanto recebemos, que não é pouco, que é muito. Agradecemos por estarmos equilibrados, por estarmos bem, ainda que possamos passar por uma dificuldade ou outra, né? Nós conseguimos nos recuperar dos reveses, das tristezas da vida, e isso só quem faz por merecer, quem trabalha no bem consegue, porque aquele que só para, né, e reclama e se desespera, né, sofre todo o peso das tribulações. Então, inicialmente, nós já agradecemos por tudo quanto recebemos e pedimos a Jesus que ampare, que fortaleça os nossos irmãos espirituais desencarnados que estão em sofrimento, dentre estes, aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, ainda que involuntário, como a Verena, o Elias, a Juliana, o Alain, o Bruno e tantos outros. Que um raio da misericórdia divina possa ir fundo nos mais profundos abismos e acalentar esses irmãos que tanto sofrem. Pedimos a Jesus também que ampare os nossos irmãos, nossos amigos encarnados em sofrimento. E dentre estes, aqueles que estão com a ideação suicida.
que todos eles possam ser amparados, para que continuem vivendo, continuem se esforçando, que o sofrimento sempre passa. E agora, meus queridos, que possamos pensar naquelas pessoas que vêm à nossa mente, que precisam de um consolo, de uma vibração amiga. Vou fechar a câmera e o microfone para que possamos pensar nelas. Que todos esses irmãos que nós pensamos possam ser amparados. E que agora, cada um de nós possa pedir a manifestação das coisas justas, das situações favoráveis de que necessita em sua vida, lembrando que pedir já é um exercício de sabedoria. Se necessitamos de mais dinheiro, que possamos pedir trabalho. Se necessitamos de mais paz em casa, que possamos pedir mais paciência e que possamos exercitar o silêncio. Que Deus Todo-Poderoso, Jesus e os Espíritos amigos só nos concedam os desejos, as aspirações justas que sejam para o nosso bem e para o nosso progresso. Peçamos a Jesus também que ampare todos os nossos governantes, os líderes mundiais, as nossas autoridades, todos esses homens e mulheres que detêm o poder na Terra, que eles possam restabelecer e manter a paz no mundo, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Peçamos a Jesus que ampare, que fortaleça todos os focos de luz no planeta, aqui representados pelos centros espíritas, pelas igrejas, templos e seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade. E por fim, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, fazer a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Camila, prece São Francisco, Rubão, prece final, obrigado. Vamos lá. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade.
Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele. E inflamai o nosso coração de amor sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Amém. Uma boa noite a todos. Deus Boa noite. nos abençoe. Boa noite. Boa noite. Boa noite.